Fala pessoal, vamos começar agora o capítulo de crimes contra a vida, tá bom? Já falamos dos crimes contra o patrimônio, então vamos para os crimes contra a vida. Primeiro crime aí, homicídio. O homicídio vão ter vários tipos de homicídio, tá? O primeiro tipo é o homicídio simples, o caput, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, beleza? Esse é o homicídio simples. Agora, o homicídio privilegiado está no parágrafo 1º. Fala assim, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, 1/6 a 1/3 a menos. Esse é o homicídio privilegiado. Então, quais são as causas aqui? São várias, né? Motivo de relevante valor social ou moral. Exemplo, valor social, um estuprador. A pessoa vai lá e mata um estuprador do bairro que está estuprando as meninas quando elas estão chegando do serviço, tá? Ou valor moral. Exemplo, valor moral não tem um exemplo não, tem que pensar. Ou sob domínio de violenta emoção. Exemplo, o cabra chega em casa e pega a mulher com outro, vai lá e mata ele. Então, sob violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Tá? O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, esse é o privilegiado. Então, vamos lá. Aqui, primeiro, homicídio simples. Então, tem um homicídio simples. Tem o privilegiado. Agora a gente vai para o qualificado, tá bom? Homicídio qualificado. Quando que o homicídio vai ser qualificado? Ele vai ser qualificado quando? Se ele é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa? Alguém que paga um matador para ir lá e matar um desafeto dele. Então, esse é o motivo homicídio qualificado. Mas aí entra um detalhe. Essa qualificadora basta somente para quem aceitou dinheiro para matar, tá? O mandante aqui, muitas linhas diz que não tem essa qualificadora para ele. 2, por motivo fútil. Exemplo, derramei sem querer um copo de café em cima de alguém e ela vai lá e me mata. Motivo fútil, tá? 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, perigo comum, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, tá? Então, aqui não tem muito o que falar, né? Se você matar alguma pessoa com essa maneira, homicídio qualificado. E 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Exemplo, você dá um tiro pelas costas da pessoa, a pessoa não te viu, você está lá na moita de butuca, vai lá e mete a bala na pessoa, ela morre. Então, isso aqui é a traição ou de emboscada, tá bom? 5. Para assegurar a execução, ocultação e impunidade e vontade de outro crime. Tá bom? Então, você cometeu outro crime, você outra pessoa cometeu, e para assegurar essa execução, ocultação, você mata. E a pena disso é de 12 a 30 anos. Então, veja, o homicídio simples. Homicídio simples, a pena é de 6 a 20, né? O privilegiado diminui de 1/6 a 1/3, essa pena do simples. E o qualificado é de 12 a 30. 12 a 30. Beleza? Até aqui, mas ainda tem mais qualificadores. A qualificadora do feminicídio, que é contra a mulher por razões do sexo feminino. O que são consideradas razões do sexo feminino? A violência doméstica e familiar, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, e quando há o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tá bom? Beleza. Depois, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. 142, ele vai falar lá das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha. Não pode, tá? E o 144, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Rodoferroviária Federal,
Polícia Civil, Polícia Militar e corpos de bombeiros militares, tá? Ok? Integrante do sistema prisional e da Força de Segurança Nacional Pública. No exercício da função ou em decorrência dela. Então, no exercício da função, está lá exercendo a sua função de policial, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Terceiro grau, analisa aqui, ó, até terceiro grau. Exemplo de grau, vamos lá. Eu tenho lá você, tem lá seu pai e mãe, primeiro grau. Depois vô, avô, segundo grau, avô, avó. Depois aqui tio, terceiro grau, tá bom? Beleza? Aqui, tio. Porque do avô vai pro tio, né? O avô faz o tio, então é terceiro grau, até tio. Primo já é quarto grau, né? Não vale. Pena, recusando tá. Depois, seguindo aí. Então, aqui o homicídio qualificado, a gente viu que tem, ó, 7 qualificadoras, o 8º foi vetado. Seguindo, homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, o que é culposo, pessoal? Culposo, a gente já falou disso. Culposo é quando tem negligência, imperícia ou imprudência. Tá bom? Crimes culposos são disso. E isso aqui é tema para outra aula, o que é negligência, imperícia e imprudência, tá bom? Pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, esse é o culposo, 1 a 3 anos. No homicídio, parágrafo 4, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, no homicídio culposo, se o cara fugir para evitar a prisão em flagrante, não prestar imediato socorro à vítima, e o crime for resultar de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, aumento de 1/3, tá? Agora vamos para o doloso. Sendo o homicídio doloso, a pena aumentar de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Então, aqui é um aumento, causa de aumento de pena. Crime doloso, pessoa menor de 14 ou maior de 60. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Exemplo, você tem um filhinho de 2 anos, exemplo, e você vai saindo com seu carro da garagem, abre a porta da garagem, não vê que o menino está atrás do carro e passa por cima dele, e breque. Então, isso vai te atingir de tal forma que não precisa a lei entrar nesse tema, porque você vai ficar muito triste, né? Enfim, trágico. Seguindo. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestar serviço de segurança ou por grupo de extermínio. É aqueles grupos que tem em favela, né? Que quer mandar na favela lá no Rio. Aí você mata a pessoa para dizer que está sendo seguro, sendo a segurança, a polícia da área, né? Depois, a pena de feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 primeiros 3 meses posteriores ao parto. Detalhe aqui, gente, importante. Então, a pena aumenta 1/3 no crime de feminicídio, se, então, matar uma mulher por razões do sexo feminino, né? E outra coisa, se ela estiver na gestação, além do crime de homicídio, também tem junto o crime de aborto, tá? Se ela estiver ainda grávida. Então, junta, não tira o aborto, não, porque ela vai ter abortado. Então, une as penas, tá bom? Depois, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretam condições limitantes da vulnerabilidade física ou mental. Beleza? Então, a pena de feminicídio vai aumentar se for praticado contra uma mulher, né? Contra a mulher, aqui no caso, de 14 anos ou maior de 60. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Tá? Então, no crime de feminicídio também aumenta 1/3 se tiver presente o pai e a mãe da mulher ou o filho deles, né?
Em descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, o cara não pode chegar mais perto da esposa, mesmo assim vai lá e mata. Tá mais um terço aí. Beleza? Então, o crime de homicídio é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Depois eu gravo outro falando dos outros crimes importantes aí contra a vida. Tchau, tchau.